Bom, boa noite a todos, irmãos. Grande alegria poder estar aqui na casa de Deus, com toda a nossa limitação, nossa dificuldade que temos, mas graças a Deus, né? Deus tem dado a condição, a capacidade de estarmos aqui com essa responsabilidade de falar da palavra de Deus. Que Deus pudesse ser glorificado na vida dessa igreja, por cada um de nós, e que essa igreja pudesse cada dia estar mais fiel, mais zelosa, anunciando, o Evangelho do nosso Senhor. Quero convidar os irmãos que abram as suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 13, 14 e o 27. Diz assim a palavra de Deus: Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Irmãos, todos nós temos conhecimento de que a igreja ela é comparada como um corpo. E este corpo é composto de vários membros, o qual somos cada um de nós. E do momento que eu, você, nós nos tornamos um membro do corpo da Igreja de Cristo, nós temos que ter em mente, irmãos, que nós passamos a ser um conjunto. Não somos mais um único membro, mas um conjunto, uma equipe de vários membros em um único corpo, mas com o qual deve ter um mesmo propósito, que é glorificar a Deus por nossas vidas, por nossas ações e intenções, e anunciar o Evangelho da salvação para as pessoas que carecem de ouvi-lo. E nós, irmãos, como uma equipe, como um conjunto de várias pessoas, tendo em mente o mesmo propósito, que é glorificar a Deus com as nossas vidas e ser um anunciador do Evangelho, um transmissor do Evangelho, nós devemos estar sendo um membro, um cristão exemplar, cada um de nós. Exemplar, um cristão, um membro fiel, sendo fervoroso na obra do nosso Deus, sendo obediente na obra do nosso Deus, neste corpo, para não escandalizar a igreja que faço parte, ou uma igreja co-irmã, talvez,
e para que as pessoas que ainda não se decidiram ao lado de Cristo, talvez estes dentro, de casa, elas possam olhar para o corpo, para a igreja e ver cada um dos seus membros deste corpo sendo um espelho de Cristo, dando um bom testemunho, sendo um exemplo na obediência, na dedicação dentro do corpo de Cristo. Quando nós abrimos as nossas Bíblias aqui em 1 Pedro, um pouquinho à frente, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14, a palavra de Deus nos exorta desta forma: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. É este procedimento de obediência do versículo 14, e é este comportamento de santidade do versículo 15 que devemos estar transparecendo, sendo nós um membro do corpo de Cristo, irmãos. Porque com este comportamento de obediência a Deus, com este comportamento de membro sincero, de membro reto, dentro do corpo de Cristo, o qual anda sempre em temor a Deus, nós vamos conseguir transmitir, passar para as pessoas o bom perfume de Cristo, porque 2 Coríntios 2, versículo 14 e 15, diz: e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo o lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Aqui então, irmãos, nós percebemos que para ser um membro do corpo de Cristo, para manifestar o bom perfume de Cristo, precisa haver em cada um de nós uma responsabilidade acompanhada de uma fidelidade a Deus, com humildade da nossa parte, e ser um membro que transmita, e não um membro acomodado, mas sim que transmita o Evangelho, da qual mostra o Senhor Jesus como o único caminho que conduz o homem a Deus, o qual João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus senão por mim, Jesus diz. Então, irmãos, como o corpo humano tem vários membros, e cada membro é de suma importância para o corpo humano, porque cada um tem o seu valor, a sua utilidade, sua função no corpo, nós, como membros do corpo de Cristo, não somos diferentes, irmãos. Cada um de nós que compomos este corpo de Cristo, somos um membro de valor para Cristo, para a igreja, estando nós saudáveis, porque se não estivermos saudáveis, nós não somos de grande avalia para o corpo. Então, nós somos
de grande importância, cada um de nós, mas desde o momento que cada um de nós estejamos sendo membros saudáveis. Se o meu dedo do pé estiver danificado, pouca serventia ele tem para o meu corpo. E no corpo da igreja é a mesma coisa, irmãos. Se eu tiver com uma vida em pecado, eu não vou estar ajudando, mas eu vou estar atrapalhando a proclamar o nome de Cristo. Por isso, irmãos, cada um de nós aqui devemos estar firmes, porque Cristo organizou a sua igreja para que ela pregue, anuncie a palavra, o evangelho de Cristo. Este é o dever da igreja, Mateus 28, 19 e 20 diz. Mas para esta responsabilidade, cada um de nós, membros, precisamos estar firmes na fé, no zelo, na dedicação. E quando os membros andam em harmonia, com o mesmo intuito, com o mesmo amor, com a mesma alegria, a fim de engrandecer o cabeça da igreja, irmãos, que é Cristo, Deus, Ele abençoa a igreja. Deus, Ele abençoa a igreja. E nós vemos isto na igreja primitiva lá em Jerusalém. Aquela igreja, aqueles irmãos, pela sua obediência, pela sua dedicação, pela sua alegria, pelo seu amor que aqueles irmãos tinham, Deus acrescentava as almas àquela igreja. Deus abençoava aquela igreja, irmãos, acrescentando aquelas pessoas à igreja que se haviam de se salvar. E Deus pode fazer esta maravilha nesta igreja também, mas precisa cada membro aqui estar firme. Se esta igreja estiver procedendo da mesma forma que a igreja de Jerusalém procedia para com o Senhor, Deus pode nos abençoar muito mais, irmãos, do que já tem abençoado nesta igreja. Porque Salmos 34, versículo 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você tem dúvida, meu amor, meu amado irmão, que o Senhor, Ele é bom? Eu não tenho nenhuma dúvida, Deus é maravilhoso, o Senhor é bom, amados. E nós, a igreja, não goza mais das bênçãos do Senhor, porque somos negligentes, muitas vezes. Não há tanta fidelidade, não há tanto amor, tanta dedicação, tanto empenho como havia lá na igreja lá atrás. Em nossos tempos atuais mais. Irmãos, eu sou um membro desta igreja e agradeço muito a Deus por isso. O irmão Ari também é um membro dessa igreja, assim como o irmão Ademir, irmão Tiago, e assim como todos os demais que nasceram em Cristo, também é um membro desta igreja. E assim como eu tenho as minhas fraquezas, minhas falhas, irmãos, acredito que todos nós que compomos esta igreja
somos falhos em algum ponto. Todos nós, eu acredito que somos falhos em algum ponto, mas nós podemos melhorar isto, irmãos. Nós podemos ser uma igreja muito mais empenhada, zelosa, muito mais fiel, fervorosa do que nós estamos sendo. Concordam com isso, irmãos? E a fórmula é estarmos sempre olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da fé. A fórmula é esta, é estarmos sempre focados no nosso Senhor. A fórmula é, quando colocar a mão no arado, não fique, meu amado irmão, olhando para as coisas que estão ao lado, para as coisas que estão atrás. Mas a fórmula é, quando colocarmos a mão no arado, olharmos para o nosso Senhor. Porque estas coisas que estão ficando para trás, as coisas que estão ao nosso lado, que são os desejos carnais, os atrativos do mundo, são estas coisas que muitas vezes impedem de sermos um membro, uma igreja muito mais fiel, muito mais fervorosa para com o nosso Deus. Geralmente são estas coisas que impede cada um de nós, eu e você, de sermos muito mais fervorosos como membro no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, 1 Coríntios 10, versículo 23 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nós, como membros do corpo de Cristo, irmãos, devemos ter ciência, irmãos, que a grande maioria das coisas que estão ao nosso redor não traz edificação para as nossas vidas. Não traz edificação na presença do Senhor. Pelo contrário, dependendo da distância que aproximarmos destas coisas, elas nos contaminam e traz mal influência para a minha vida, e por sermos um membro ligado no corpo de Cristo, podemos trazer uma mal influência para o corpo e os demais membros também. Ficando assim doentes. Por isso, 1 Tessalonicenses 5, versículo 22, ele exorta, dizendo para nós: abstende-vos de toda aparência do mal. Tudo aquilo que você olha e com a sabedoria que vem do Senhor, que temos, a gente sabe discernir: isso aqui não é do agrado do meu Deus, isto aqui não vai trazer nenhum benefício para mim, para minha família, para minha vida, então eu vou me abster, eu vou me afastar disso. Porque se nós não termos, irmãos, este zelo, este cuidado de se afastar daquilo que não traz edificação para nós, o corpo vai ficar contaminado constantemente, doente constantemente, e não vai adiantar nós tomarmos o remédio que é lermos, aprendermos da palavra de Deus, mas nós ficarmos olhando para o lado, para trás,
E essas coisas vai subir na nossa mente e nós vamos tirar o foco que é do alvo principal, que é do nosso Senhor. E vamos enfraquecer. Vamos ficar um membro do corpo fraco. E isto não pode acontecer, porque nós somos um corpo. Por isso um membro precisa ser cauteloso, irmãos. É isto que nos ensina 1 Tessalonicenses 5:22. Sermos cautelosos no corpo de Cristo, não se apegando no mundo, nas coisas carnais e materiais, porque essas coisas, irmãos, não edificam nem a minha vida e nem a sua vida, irmão. 1 João 2, muito conhecido por nós, versículo 15, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então nós precisamos focar a nossa concentração para aquilo que é do Senhor, irmãos, porque isto é eterno, isto é para depois que nós partirmos desta vida, vai ter grande avalia para nós. Agora as coisas desta vida são passageiras. Todas as coisas desta vida são passageiras e nós devemos se abster disto, se afastar os nossos olhos dessas coisas. Tiago 4 também. Tiago 4, versículo 4 diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Como é pesado este versículo, irmãos. Muitas vezes o crente ele se encontra amando as coisas materiais deste mundo. Mas o versículo aqui diz que uma vez que nós estamos amando as coisas deste mundo, nós estamos sendo inimigos de Deus. Isto é sério, irmãos. Isto é gravíssimo. Nós não atentamos muitas vezes para o que a palavra de Deus diz. Como é sério isto? E muitas vezes nós nos encontramos deste jeito, irmãos, valorizando o mundo aí fora, dando valor nessas coisas aí fora. Como Deus deve estar triste com cada um de nós quando nós agimos desta forma. Isso é negligência para com a palavra de Deus. Isto é não dar ouvidos para os conselhos da palavra de Deus. Isto é fingir que esqueceu o que o versículo está nos alertando. Sabe, nós damos uma de esquecidão. Está lá, né? Está lembrando, lá no fundo está lembrando, isso aqui não é certo, isso não pode, Deus não se agrada disto, mas estamos lá, né? Meio de escondidinho, não sei se pode esconder de Deus, mas estamos assim, muitas vezes.
Então devemos tomar todo cuidado, irmãos, para não trazer uma mal influência para o corpo e os demais membros. Romanos também, Romanos capítulo 8, versículo 7 a 9, diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não podemos andar na carne, porque nós não estamos na carne, mas no Espírito. Então devemos andar de uma forma que agrademos o nosso Deus. Então, como igreja de Cristo, como um membro do corpo de Cristo, temos que não se apegar no mundo, nas coisas carnais, nem nas coisas materiais, mas sim andar em novidade de vida, irmãos. Porque nós vamos herdar não esta terra aqui após a nossa morte, mas nós vamos herdar os céus com Cristo. Romanos 6, versículo 4, diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte jamais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, irmãos, devemos andar em novidade de vida, e devemos estar mortos para o pecado, e devemos viver
trabalhar para Deus, porque Cristo que resgatou a nossa vida, que nos deu a salvação. Então devemos estar vivendo uma vida de santificação ao nosso Deus. Irmãos, no corpo humano, uma característica que nós percebemos é a união dos membros. Nosso corpo, um sustenta o outro, um fortalece o outro. É uma perfeição que somente Deus poderia fazer tão perfeito desta forma. E ainda tem gente que, quando arranca, algum membro, ainda fala, não, isso aí tá aí, mas não tem necessidade nenhuma. O médico às vezes fala isso, Se Deus colocou ali é porque tem necessidade, Quem opera da vesícula, coisa desse tipo, não, isso aí não servia para nada. Se não servisse, não estava ali, você pode ter certeza. Se Deus colocou, é porque tem a necessidade de ter este membro. Então nós percebemos uma harmonia, muito grande no nosso corpo. E nós, como membros do corpo de Cristo, também deve haver esta união, esta proximidade entre nós membros. Isto é muito importante, irmãos, mas pouco praticado. E se não bastasse, que nós somos falhos nesta questão, ainda vem essa epidemia para ajudar a distanciarmos a cada um de nós, mais ainda, veio para verdadeiramente uma prova de fé para cada um de nós. Quando estamos em contato, ainda estamos em contato mascarados ainda, dificultoso até para entender o que um fala para o outro. Mas mesmo com essas dificuldades, irmãos, nós precisamos ser unidos como um corpo, verdadeiramente. Eu sei que nós somos falhos, eu sou muito falho nisso, mas nós precisamos trabalhar em cima disso, porque é necessário que o corpo seja unido. Porque quando estamos juntos com um único propósito, com a mesma fé, com a mesma alegria, é muito mais gostoso de anunciarmos a palavra de Deus. É uma satisfação maior em vir à casa de Deus, quando estamos unidos com o mesmo propósito. E quando a igreja, os membros estão unidos uns com os outros, unidos com Cristo, nós estamos fortalecidos, irmãos. Nós estamos fortalecidos contra Satanás, contra as tentações. 1 Coríntios 1, versículo 10. O apóstolo Paulo diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todas uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões,
Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. É isto, irmãos. É desta forma que nós vamos estar fortalecidos, firmes, unidos. Unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Agindo desta forma, a igreja, o corpo de Cristo, tem sucesso na propagação do Evangelho, o qual nós conhecemos bem de Mateus 29, 19 e 20. Por isso, irmãos, eu rogo a todos nós, mais uma vez que somos a igreja, vamos estar firmes, vamos ser membros úteis no corpo de Cristo, trabalhando com empenho, com dedicação na obra do Senhor, porque 1 Coríntios 15, 58 nos orienta a cada um de nós a estarmos firmes, constantes, abundantes, porque não é vão o nosso trabalho, os nossos esforços no Senhor. Também Salmos 40, versículo 4 diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Bem-aventurado o homem, a igreja que põe a sua confiança no Senhor, que obedece, porque irão alcançar o favor, as misericórdias do Senhor. Para encerrar, Provérbios. Provérbios capítulo 8. Versículo 32 diz: agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouve a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Todos os que pecar contra mim, violentará a sua própria alma. Não devemos viver numa vida de pecado, irmãos, como membros do corpo de Cristo, mas devemos ser obedientes à vontade de Deus. Devemos dar ouvidos aos conselhos do Senhor e devemos viver uma vida em obediência a Deus, para que essa igreja continue firme até a volta de Cristo. Que Deus abençoe essa curta mensagem e a cada um de nós. Amém? Amém. Irmão Ari.